ti, Senhor. Amém. Toma o seu assento aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Era para vir um amigo nosso aqui hoje. Aí ontem ele me ligou que não ia poder estar aqui hoje. Mas amém, né? Jesus está aqui conosco. E quero dizer que eu estou feliz porque Deus tem guardado a nossa vida, protegido nossa casa, nosso coração. E vamos ver o que Deus tem para nós hoje aqui. Eu quero trazer uma palavra junto com Deus na guerra. Junto com Deus na guerra. Não sem Deus na guerra. Junto com o Senhor na guerra. E estava meditando nessa palavra. Imagine aqui quem já serviu o exército e passou um tempo onde o soldado é preparado para uma possível convocação em um dia de guerra. O soldado é preparado, várias formas de simulação, onde o soldado pode enfrentar numa possível, enfim, N situações em que o exército pode ser chamado. Mas vocês vão de concordar comigo que pode ser o melhor treinamento, a melhor simulação. Há os momentos, quem se alistou sabe que vai para a mata, fica tantos dias, simulação de ficar sem comer, obstáculos, enfim. Por mais que todo preparo feito numa preparação dessas, ela é totalmente diferente quando esse mesmo soldado, ele vai até a guerra. Porque a simulação, por mais perfeita que seja, pelo melhor treinador que seja, vai ensinar a dar o melhor tiro, vai ensinar provas de resistência, de físico, enfim. Mas no treinamento não há o risco de morte iminente. Treinamento é diferente de quando realmente o soldado chega, pisa os pés no ambiente de guerra. Porque o ambiente de guerra é um ambiente onde a minha vida está em risco. O ambiente de guerra é o lugar onde a qualquer momento eu posso ser morto. O ambiente de guerra é o lugar onde o tiro vem de onde eu menos espero. Na simulação, por mais difícil que seja, eu não corro risco de morte. E nós vivemos momentos de treinamentos, seja nos cultos, seja nos ensinos, o que os pastores ensinam para a igreja são formas de como lidar em uma guerra, ensinos de como proceder, faz isso, não faz isso, seja dessa forma, enfim, líderes, pastores ensinam a igreja, preparando a igreja para uma possível guerra que ela vai enfrentar. Mas pode ser o melhor ensinador, o melhor pastor, o melhor mestre, ensinando um povo, uma igreja. Não
há como se comparar uma teoria, uma simulação de uma prática. Porque a vida lá fora é a prática. É o que nós somos, a nossa guerra diária em N situações que nós enfrentamos. A teoria é uma coisa, mas a prática, quando nós estamos na prática, é outra. Talvez esse soldado que foi muito bem preparado durante um ano mais, quando ele chega lá no ambiente de guerra, ele encontra coisas que possivelmente ele pode dizer: mas não me falaram que aqui tinha isso. Talvez ele leve um tiro de raspão, começa a sangrar ali no meio dos inimigos. E é uma situação que ele não foi treinado, foi treinado teoricamente. Claro que não tem como simular isso, mas na guerra isso é real. Soldado ferido, escorrendo sangue ali no meio da guerra. O soldado diz, talvez pense, diz: não me disseram que a guerra era desse jeito. Não me disseram que os nossos inimigos seriam tantos. Não me disseram que nós estaríamos em 100 e eles em 500. Nunca me disseram isso no meu treinamento. Porque o treinamento é só uma simulação. É um treinamento. Quando nós vamos trabalhar, começar numa empresa, funcionário novo, você não sabe nada, você precisa ser treinado. Vou falar por mim, quando eu comecei na empresa, eu cheguei para assumir ali um ambiente que eu ia trabalhar, eu me espantei. Falei, como que esse cara consegue fazer isso em 1 minuto? Eu tô louco mesmo. Mas eu tenho que vencer. E comecei. O ambiente é outro, você não está acostumado com aquilo. Você começa a fazer em 5 minutos. 5 minutos você pensa, meu Deus, eu dei meu máximo. Eu tenho que reduzir isso em 5 vezes. Melhorar 5 vezes. Você olha para o cara consegue fazer aquilo em 1 minuto. Mas você vai sendo treinado. 1 semana, normalmente 2 semanas, é para o cara ficar bom. Alguns levam 3 meses, né? Normalmente é 1 semana, 2. Quando você vai treinando, você, nossa, eu consigo fazer isso. Quando você olha a princípio, você pensa, eu não vou conseguir. Mas quando você entra no terreno e começa a ser capacitado, treinado, você vê que você tem potencial e consegue executar. O treinamento e a prática vai se tornando uma realidade. Eu quero trazer com isso essa introdução de um texto que fala claramente sobre isso que eu acabei de falar, que está em 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14.
Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura obrará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Verso 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Amém. Talvez é meio complicado de entender aqui, mas o capítulo 13 e o 14 de 1 Samuel está falando de uma guerra. Israel estava em guerra contra... Alguém lembra o nome que nós lemos? Os filisteus. Israel de um lado, povo de Deus. Filisteus do outro lado, o inimigo. Eu não vou ler porque para encurtar, para ganhar tempo. O capítulo 13 diz que Israel, obviamente, para se ter um exército, precisa se ter armas, além de pessoas, é claro, armas. Israel não tinha ferreiro. Quem era o ferreiro? O cara que fazia as armas, que afiava as armas, que trabalhava nas armas de um modo geral. Israel estava sem ferreiro. Não havia ferreiro em Israel para fazer armas, afiar as armas. Onde estão os ferreiros? Os ferreiros estavam do lado filisteu, do lado inimigo. Todos os ferreiros estavam com os filisteus. Mas Israel precisava afiar as armas. O que Israel fez? Levou as armas até onde? Até os filisteus. Tá ali, gente. Levou as armas até os filisteus, para os filisteus afiar as armas, trabalhar nas armas. E agora, o período é um período de guerra. E agora Israel precisa ir para guerra. Como que vai para a guerra sem arma? No finalzinho do capítulo 13, está dizendo: Israel não tinha arma para ir para a guerra. Como que se vai para a guerra sem arma? Pode ir para morrer. Não haviam, as armas não estavam em Israel. E eu quero trazer isso para nós aqui. O que é uma igreja sem armas?
igreja sem armas é uma igreja derrotada. É uma igreja que não pode ir para uma guerra. Uma igreja sem arma é uma igreja que, se for para a guerra, antes de ir já sabe do resultado. Israel estava sem arma. Nós, como igreja, se estivermos sem armas, nós não vamos vencer nenhuma batalha. Vamos perder todas. Todos concordam comigo. Israel estava sem arma. Os filisteus tinham muito mais soldados nesse período. Muito mais armas. Isso fez com que o exército de Israel, vários deles ficassem com medo e começaram a desertar. Diminuiu o número de soldados. Um exército sem armas é um exército fraco. Uma igreja sem armas é uma igreja fraca. Aí o inimigo se agiganta. Quando a igreja está fraca, o inimigo é visto como um gigante. Se o inimigo é visto pela igreja como um gigante, a igreja fica com medo. E, se possível, começa a ir para o lado vencedor, o lado que está vitorioso. A Bíblia diz que no exército haviam 2 pessoas que estavam com armas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo, eu acho que é 13, versículo 22 do capítulo 13. E sucedeu que no dia da peleja não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas. 2 pessoas tinham armas. A gente vê sempre, fala de Saul, fala do todo lado ruim de Saul, mas ele ainda estava quase desviando, ele ainda estava ali, tá no capítulo 13 ainda, lá no 16 ele estava fora da direção de Deus. Saul e Jonatas, 2 pessoas que estavam armadas. O resto não. Você está armado ou não? Digamos que são 100, 98 sem armas, 2 com armas. Você faz parte dos 98 ou dos 2? Qual o público? Qual o povo? O certo é que nós precisamos ter armas. E Saul, gente, Saul estava começando a sair fora da casinha já. Tanto que Jonatas, ele foi, no meio da guerra, ele foi ficar debaixo de uma sombra de uma árvore. Não é momento para ficar debaixo de sombra de árvore no momento de uma guerra. Mas Jonatas decidiu ir para a guerra. Como que se vai para uma guerra sozinho? Ele foi com alguém. Jonatas foi, a Bíblia não fala o nome, mas ele chama de escudeiro. Escudeiro é aquele cara que cuida das armas. É o que carrega as armas.
Então tá lá Jonatas, ele tinha armas com seu escudeiro. Ou seja, Jonatas estava preparado para a guerra. Jonatas poderia ir sozinho? Poderia, mas o resultado seria derrota. Então ele tem que ir com as armas. Ele leva o escudeiro. E eu meditando nesse escudeiro, porque as armas ficam com o escudeiro. Se eu for, eu não irei com as armas. Para mim ir com as armas, eu tenho que ir com o escudeiro. Então eu vou para a guerra. Jonatas vai para a guerra com o escudeiro. Eles estão numa altura do caminho. Vou tentar simular aqui. Imaginem, eu quero que vocês brutalmente entendam a cena. Eles estão aqui, Jonatas e o escudeiro. Há uma rocha na frente deles, íngreme. Passou a rocha, há uma outra rocha. E no topo dessa segunda rocha está os filisteus. Um grupo de filisteus, uma guarnição está lá. Jonatas com o seu escudeiro, eles vão agora entrar num ambiente de fato de guerra. Eles sobem a primeira rocha, sobem no topo dela. Quando eles sobem no topo dessa primeira rocha, quem está no topo da segunda rocha são os filisteus. Eles conseguem se visualizar. Quem lê o texto aqui vai ver que Jonatas ele faz uma prova com Deus. Ele diz para o seu escudeiro: olha, nós vamos até lá, até o topo da primeira rocha. O inimigo vai nos ver. Se o inimigo quiser vir contra nós, nós vamos recuar. Mas se o inimigo disser para irmos até eles, nós iremos, porque Deus está conosco. Esse foi o trato. Eles chegaram no topo da primeira rocha. Os inimigos visualizaram, os inimigos disseram: vem até nós, para a gente ensinar alguma coisa para vocês. Pois bem, gente, que guerra é essa? Se você analisar a cena, se você ler rápido, você não vai ver esses detalhes. Quem estava lá no topo da segunda rocha, gente, tem toda a vantagem do mundo. Está no alto. Quem vai vir contra eles tem que escalar uma rocha. Para escalar essa rocha, Jonatas teve que ir de gatinho. Tá ali. Teve que ir gatinhando, gente. Como que o inimigo deixou isso acontecer? O escudeiro, Jonatas e o escudeiro escalam essa rocha para chegar lá. Agora a gente dando um pause aqui e se falando da guerra em si. Para se ir para uma guerra como Jonatas, precisa-se ter coragem. Não se vai para uma guerra medroso. Quando um soldado ele é convocado para uma guerra e vai até a guerra, a primeira vez, ele se espanta
com tanta prática, perigo e afins. E volta da guerra. É convocado de novo, vai. Fica mais um tempo, volta. Digamos que esse soldado vai e volta umas 5 vezes. A 5ª vez já se torna um ambiente mais fácil. A primeira vez é muito mais difícil. A 5ª já é muito mais fácil. Porque você passou por aquilo já 4 vezes. Você já sabe como é. Antes o inimigo vinha, você não sabia onde se esconder, para ele não te acertar. Já na 5ª vez, você já participou de outras guerras. Você está lá, você já se esconde rápido. Porque você já tem as artimanhas de uma guerra. Você já passou por aquilo. Você sabe os pontos possíveis que um atirador pode te acertar. Da primeira vez, não. Da primeira vez você estava perdido, que nem uma barata sonsa na primeira guerra. Mas na 5ª vez, você já fica cascudo. Você está lá na guerra, você sabe os pontos possíveis que alguém pode te acertar. Você já se esconde, você tem estratégias. Porque você já é experiente na guerra. Tem pessoas que é muito experiente em determinadas áreas, ninguém bate ela. Uma pessoa que teve uma crise no casamento há uns anos atrás, um casal que passou por uma guerra no casamento há tempos, e os anos vão passando, ele adquire uma experiência que um casal de 1 ano nunca tem, até o momento. Então, esse casal é um soldado experiente naquela guerra. Ele pode dar dicas, ele pode dar conselhos, ele pode falar, porque ele tem propriedade nisso. Ele sabe do que ele está falando, porque ele já passou por aquilo. Quando você fala algo em teoria é uma coisa, agora quando você fala com alguém que já passou por aquilo, você para ouvir, porque você não está ouvindo teorias, você está ouvindo práticas. E o que você quer é muito além do que teorias, são práticas. Testemunhos de pessoas, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, passei por 5 vezes por isso. Nós sabemos como é. Eu lembro a primeira vez que nossa filha foi internada, foi um tsunami. Ficamos ali perdidos, sem saber o que fazer. Agora já de sei lá quantas vezes, você chega lá, o estado é grave, é crítico, mas você já participou de algumas guerras iguais. Então você já sabe como que é. Eu citei esses exemplos, mas vocês no dia a dia, guerras que você tem propriedade como ninguém. Talvez você passou por uma crise financeira desgraçada. Não pejorem essa palavra. Desgraça, sem graça. Uma crise financeira terrível. E você deu a volta por cima, virou aquilo, e hoje você tem uma estabilidade financeira incrível. Então você tem propriedade para falar sobre isso, porque você já passou por isso. Enfim, são guerras que nós enfrentamos dia após dia.
Da primeira vez nós nos batemos, mas da segunda em diante nós vamos tendo experiências. Agora, o mais importante não é ir para a guerra. O mais importante é com quem eu estou na guerra. Se eu vou sozinho para a guerra, eu vou assim, sem nada. Agora, dependendo da companhia que está comigo na guerra, essa é a diferença. Deixa eu encenar. Tem um voluntário aí? Deixa eu escolher o Gerson. Melhor. Por favor, Gerson. Essa é a arma, tá, gente? A nossa arma é essa. As nossas armas não são... Como é que é? Coríntios lá? As armas da nossa milícia não são carnais. Não. Mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As armas... Segura, por favor. Estamos na guerra. Cadê a rocha? A rocha, Gerson. Você é meu pajem de armas, o escudeiro. Imagine eu escalando a rocha. Essa é uma das armas. Mas haviam mais armas. É um escudo, uma espada, uma faca menor, enfim. As armas de um modo geral. Você está na guerra. E aí, sua companhia. Você está numa posição de guerra. E você pede uma arma para o seu escudeiro. Ele te passa a arma. E você vai executar, tirar, enfim, cortar alguém. É na guerra. Agora, se eu vou sozinho para a guerra, e eu deixo o escudeiro lá, aí eu preciso usar a minha arma. Eu não tenho. Eu vou procurar arma para querer atingir o meu inimigo. E eu não tenho arma, porque eu não levei o meu escudeiro. E eu morro. Guerra é um ambiente de vida ou morte. E eu morro. Sabe o que é o escudeiro? É o nosso companheiro. Se nós temos o nosso companheiro, nós temos tudo. Se nós não temos o nosso companheiro, nós não temos nada. Se eu chamo meu companheiro para ir para a guerra, as armas estão disponíveis para mim. A que eu quiser, a arma que eu quiser, que eu precisar para aquele momento, o escudeiro está pronto para passar ela para mim. Porque eu convidei ele para ir para a guerra comigo. Eu chamei ele. Eu dei a ideia, vamos escalar aquele morro, vamos fazer assim, assim, assado. Foi Jonatas que fez isso. O escudeiro só disse, tá na Bíblia, faz o que está no teu coração. Sabe o que o escudeiro faz? O escudeiro confirma. Deus coloca algo no teu coração, Ele coloca alguém para confirmar uma palavra a ser lançada. É o papel do Espírito Santo. Se eu levar o Espírito Santo junto comigo para a guerra, você não irá perder nenhuma batalha. Porque você tem tudo a dispor, todas as armas, tudo que você vai precisar para o momento está aqui. Mas se você for sozinho e deixar o Espírito Santo de lado e for sozinho, mas eu tenho o dom de revelação. Mas a minha palavra é... Mas eu tenho o dom da palavra que ninguém bate.
eu faço isso e aquilo. Só faz porque Ele está junto. Sem Ele, não faz nada. Mudando, trazendo uma guerra. Imagine você numa guerra em casa. Já passaram por situações de guerra em casa, família, casa, onde você vê o ambiente travado, está tudo errado, está tudo complicado, nada se resolve? É porque você fez assim, ó. Deixa eu resolver. Aí é aquela confusão que ninguém entende nada, tenta resolver, mas piora. Dado. Mas quando você decide, vamos resolver essa guerra, você chama o escudeiro para resolver essa guerra por você, junto com você. Agora é a hora da arma da oração. Agora é a arma do escudo, porque o inimigo está atacando a gente. Agora é a espada, é hora de usar a espada. Você vai usando as armas conforme a necessidade. Amém, Espírito Santo? Mas se eu vou para a guerra sem nada, a derrota é certa. Como que eles vão escalar, gente, aquela rocha, eu não sei que altura que era. Eles escalando de gatinho essa rocha. Os dois. Espírito Santo, é uma guerra muito grande. Nós temos que escalar aqui. Mas eu preciso vencer essa guerra. Vamos comigo? Sim. Aleluia! Eu precisava, gente, passar por uma guerra com o Espírito Santo do meu lado. Eu subo a rocha. Como eu não sei, a Bíblia diz que eles mataram toda aquela guarnição de filisteus ali. Porque Jonas decidiu levar o seu companheiro para a guerra. Está enfrentando uma guerra? Chame o seu companheiro para ir junto. Talvez você está numa guerra e pensa igual Jonatas. Jonatas não foi com o exército do seu pai e os guerreiros. Talvez você pense, eu estou nesse deserto, eu estou nessa guerra sozinho. Meu Deus, já faz tantos meses, estou nessa guerra, estou nesse perrengue todo, e a situação está crítica, complicada. Mas sabe por que você venceu esses 8 meses? Porque você pensa talvez que está sozinho, mas tem um escudeiro junto com você. Talvez você não aguentava 1 mês, já aguentou mais de 1 ano, porque Deus está junto com você. Naqueles desertos mais solitários, que nós pensamos em estar sozinhos. Já passou por aquela guerra que é só você? Você é casado, mas é só você? Você tem filhos, mas é só você? Você mora em 5 numa casa, mas o deserto é com você? A guerra não é exterior, a guerra é interior. Já passou por essa guerra? É aquela guerra que Deus quer nos ensinar nós como pessoas. Mas para mim vencer essa guerra, eu tenho que chamar meu companheiro. Independente da situação, independente das armas, meu companheiro vai me ajudar. Você me ajuda, companheiro? Amém. Jesus, o nosso companheiro. Obrigado, companheiro. Vai à guerra agora, tá? Senta só um pouquinho ali, a gente já anda junto. É a guerra. Nós passamos por períodos de guerra, sejam eles fáceis ou hard, ou difíceis. Jogou aquele joguinho de luta? Nossa, que fácil, matei esse cara facinho. Nível fácil. Adalto, você gosta, né?
Agora jogou? Os meninos aí, menino também. Aquele jogo de lutinha lá, nível soberano. Tem esse nível não, né? Nível hard, nível mais difícil. Você, as táticas, usa aquelas, como é que é os poderes ali, e o inimigo te vencendo, e você usa toda a sua manha para tentar vencer. São as guerras. Guerras fáceis, guerras difíceis. Você vai no mercado comprar pote de feijão. O mais barato, quanto que está hoje, exemplo? Mais barato, mais em conta. R$2,99. E o mais caro? O mais caro. Então, R$3, R$7. Você escolhe qual você quer comprar nas suas possibilidades. Você quer pagar menos? Vai ganhar uma qualidade menos. Quer pagar mais? Vai ganhar uma qualidade. Carne é um exemplo. Uma provinha talvez é uma vitóriazinha. Faça uma provona, não pode saber que é uma vitória-zona. Deus nos prova conforme as nossas forças. Talvez hoje Deus te dá uma prova pequena, mas Ele te fortalece na pequena, e amanhã Ele vai te provar numa maior. Venceu a maior, lá na frente Ele vai te prova gigante. Não é irmão, esquece o negócio do inimigo, prova inimigo. Tem provas que Deus nos prova a nossa fidelidade, experiência, crescimento. Diferencie das provas que a gente se mete, cara. Aí Deus não se responsabiliza, certo? Vou comprar um carro de 200 mil aí, e aí não pago, aí meu nome suja, aí minha conhecida como um não pagador, e irmão, estou na prova, as pessoas ficam fofocando de mim, ficam falando de mim. Nós não podemos dar margem, né? Quem fofoca é errado, mas nós não podemos dar margem. Enfim, nós estamos numa guerra, sejam batalhas fáceis ou batalhas difíceis. Jesus foi provado numa guerra. Nós somos provados. A diferença está com quem eu vou para a guerra. Com o meu escudeiro ou sozinho. Nós chamamos o escudeiro para ir conosco. E a vitória é certa. Que Deus não perde batalha. Deus nos dá vitória nas guerras. Vamos nos colocar de pé nessa manhã em nome de Jesus. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Existe um lugar de guerra que é um lugar de sombra e de morte. Mas eu não posso parar no vale da sombra e da morte. O salmista diz: ainda que eu andasse. Você pode estar na guerra, no vale da sombra e da morte, mas você não pode parar no vale da sombra e da morte, porque senão você vai morrer. Nós passamos por esse lugar. Não temeria mal algum,
que o meu escudeiro está comigo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não importa, irmão, não importa onde você passou, onde você está passando, talvez onde você vai passar. Importa quem vai ser nessa guerra. Você vai vencer essa guerra se você chamar Jesus para ir com você. Nós, como Israel aqui, estava um povo sem armas. Sem armas não se vence guerra, sem armas nem se é aconselhado ir a uma guerra. Nós como igreja precisamos ter as nossas armas. As armas estão disponíveis para nós. Basta chamar o escudeiro e usar as armas que Ele já nos deu. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós te louvamos mais uma vez. Tua fidelidade tem sido incomparável. Bendizemos a tua face e declaramos que o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da força. O Senhor nos dá força em meio à guerra. Eu oro nesta manhã, Pai, que o Senhor ajude aqueles que estão em guerra a vencer as suas guerras. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor esteja direcionando o nosso coração a vencer as guerras, Pai, a chamar, a convidar o Senhor para participar de todos os momentos, fáceis e difíceis, Pai. Em nome de Jesus, bendizemos a Tua face e declaramos que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Em momentos de bonança, em momentos de guerra, nós Te louvamos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o seu assento aí em nome de Jesus. Quando eu estava no louvor aqui, eu tive uma impressão de uma mãe. E eu vi assim o filho dela num espaço cheio de lama. Mas eu entendia Deus tirando aquela pessoa daquele lugar e trazendo para essa mãe. Então, orem. Você talvez que tem o seu filho fora dos caminhos de Deus, ore e confirme em Deus essa palavra. Quem sabe chega o dia da vitória, Deus trazendo seu filho novamente. Amém? Massal? Glória a Deus, irmãos. Que palavra tão propícia hoje. Nós temos sendo motivados em Deus e uma das coisas que eu tenho falado, irmãos,